texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Dá-me a tua graça, bom Deus, e coloca no meu coração as tuas palavras, nos meus lábios, o entendimento a ser declarado, e que a tua igreja seja alimentada, fortalecida na fé, confiante no Deus que serve, no Jesus que recebeu como Senhor e Salvador das suas vidas. A ti a honra, Senhor, e a glória, a ti o domínio e a força, a majestade, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vinha eu pelo caminho agora, e estava lá no céu um belo arco-íris. E o Léo perguntou: pai, por que existe o arco-íris? E eu expliquei para ele que o arco-íris era um sinal que Deus tinha deixado para Israel, de que o mundo jamais voltaria a acabar no dilúvio. Eu acredito assim, um sinal, né? E ele falou: é muito grande. Eu falei: ele mostra-se quando tem tempestades, né? Quando o céu fica mais escuro, ele sempre aparece. E eu disse para ele: ele aparece no mundo todo. Nossa, pai, no mundo todo. Então ele achou que aquele arco-íris que a gente estava vendo, o mundo inteiro estava vendo já, né? Eu falei: não, agora esse arco-íris nós estamos vendo, mas ele se manifesta em muitos lugares, sempre declarando a fidelidade de Deus, de que Deus é fiel à sua palavra. E ele diz: o que tem lá no fim dele? Eu falei: uns dizem que há um tesouro muito grande. Não é na Bíblia, mas muitos dizem. Mas é no começo ou no fim? É dos dois lados. Nossa, já pensou quem encontrar? Se nós formos com o carro mais para... Não, filho, não tem fim isso aí não, né? E o assunto parou, e Deus começou a ministrar no meu coração. Às vezes, a Bíblia é tratada como um lixo pela humanidade. Literalmente como um livro sem nenhum fato realmente impactante, importante, que possa mudar a história de um homem, de uma vida. A Bíblia é renegada, maltratada, vive empoeirada pelas bibliotecas, pelas casas, dentro dos armários, dos cômodos. E eu comecei a pensar em Davi, que Davi era o inverso disso tudo. O Salmo 119 diz que Davi amava a lei do Senhor acima de todas as coisas. E ele discorre por que ele ama a Bíblia. Por que ele ama a palavra? Ele conceitua a palavra do Senhor no Salmo 119. Eu não gosto de usar muito esta palavra para os tempos presentes, mas ele era realmente um verdadeiro levita. Ele tocava a sua harpa, mas ele amava a palavra mais do que a harpa que ele tocava. E ele sabia o valor que ela tinha. E eu fiquei olhando, quando nós entramos aqui para Bela Vista, o arco-íris ficou de frente. E eu me perguntei: como não crer que Deus existe?
Como não crer que Ele é absoluto sobre todas as coisas? Como não crer que o homem é obra das suas mãos? Esta semana mesmo, conversando com alguém, nós estávamos falando sobre a origem do homem. Veio do macaco. A evolução da espécie. Alguns acham que veio do peixe, dos anfíbios. Mas essa evolução parou em algum momento. E se caracterizou homens, e se caracterizou macacos, e se caracterizou peixes, cada um segundo a sua espécie. Os macacos pararam de evoluir, né, pastor Rogério? Eu não sei porquê, alguém sabe? Né? Mas a Bíblia, irmãos, ela diz que nós somos obra das mãos de Deus. Obra das mãos de Deus. Você foi feito por Deus. E Deus se afiançou da sua criatura. O que significa isso? Que Ele se afiançou. Ele é o fiador. Se eles errarem, eu pago a conta. É isso que é afiançar. Então Ele nos criou, mas aí é uma beleza muito grande. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Todos nós. Capacidade de pensar, de agir, de sentir. Somos a sua imagem e semelhança. Mas não é que nós erramos. E não é que Ele pagou a conta. E Ele pagou a conta porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. Ele não pode negar a sua essência, o seu caráter. Desde o começo, Ele se aliançou conosco. Desde o começo, Ele nos buscou na intimidade, para que nós soubéssemos quem Ele era, soubéssemos o que Ele faria e faz, soubesse o que Ele queria de cada um de nós. Ele se aliançou para que nós nunca nos sentíssemos abandonados. Ele se aliançou conosco para que nós nunca nos sentíssemos perdidos. Mas o homem errou. E errou muito grande, muito feio. E toda a humanidade pereceu. Toda a humanidade pereceu. Eu, às vezes, fico pensando naquele momento em que o homem quis construir uma torre. Como é que se chamava a torre, irmãos? Torre de Babel. Quando eu digo que o erro do homem foi grande, ele foi grande mesmo. Sabe qual que foi o erro que o homem cometeu? Foi o mesmo erro que o diabo cometeu. Porque o diabo tinha tanto poder dado a ele, Lúcifer, o anjo, o guarda, querubim ungido. Ele tinha tanto poder que ele achou que podia ser maior que Deus. Que ele podia controlar as ações de Deus. E Deus expulsou Lúcifer e seus comandados dos céus. O pecado do homem foi igualzinho. Porque ele achou também, em certo momento,
que ele era maior que Deus. Vamos fazer uma torre que chegue ao topo do céu. O que está representado ali? A altivez, o orgulho, o dono do poder. Está ali. E são peculiaridades que ainda tentam o coração do ser humano nos dias de hoje. Isso não vem do tanto de dinheiro que ele tem. Vem do coração mau que o homem tem. De se achar absoluto e desnecessário é depender de Deus. O homem cometeu o mesmo pecado quando ele quis construir a Torre de Babel. E até então havia apenas uma língua. Só uma. E para que o intento do coração dos homens não alcançasse ao seu objetivo, o que Deus fez? Trouxe uma confusão de línguas. E Deus, com aquela confusão de línguas, o que ele fez? Ele cancelou esse intuito de orgulho e de altivez no coração do homem. Há um outro momento também que expressa o mesmo pecado do diabo no coração dos homens, que foi no tempo de Noé. No tempo de Noé, Deus chamou esse servo e falou assim: prega, porque senão eu derramarei um grande dilúvio sobre a terra e todos prosperarão. A malícia do homem chegou até mim. Essa mesma malícia esteve no tempo de Jonas, quando ele pregou contra Nínive. A malícia de Nínive chegou até mim. Eu estou falando do grande pecado do homem, cometido. Então nós vamos ver que o pecado que o homem comete é o pecado que o diabo comete. E isso é sério, muito sério. O homem pecador que não se arrepende, ele peca junto com o diabo. Ele se revolta contra Deus junto com o diabo. O seu coração se torna altivo, como é altivo o coração do diabo. Ele se parece com o diabo. Assim como os filhos de Deus se parecem com Cristo, os filhos do mundo, das trevas, se parecem cada vez mais com o diabo, na essência, no caráter. Então há uma grande mancha de morte, de destruição, de sombras eternas. E o que Deus decide fazer? Eu vou formar um povo, e ele escolheu Abrão, e a partir de Abrão, eu vou revelar ao mundo o que sou. Amor, justiça, misericórdia, poder, reino. E todos saberão quem eu sou através do meu povo. Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Gênesis. No capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele inicia esse processo para alcançar todas as famílias da terra, porque quando o homem pecou, ele assumiu a culpa. Como eu disse no começo, ele era o fiador da criação. Ele assumiu a culpa. E quando o homem pecou, houve 4 maldições sobre aquele momento. Sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher. Não é? A terra ia produzir espinhos e abrolhos, a mulher ia dar o parto em dores, o homem teria que suar para ter o seu alimento. Não é? E ele diz para a mulher: o teu descendente ferirá a cabeça do seu inimigo, mas o seu inimigo abocanhará o seu calcanhar. Naquele exato momento, ele está anunciando a vinda de Cristo Jesus, o Senhor. Porque ele tinha uma aliança, e essa aliança é perpétua, é para sempre. O homem errou, eu assumo a culpa e eu vou morrer por eles. Mas essa história começa em Abraão, em Abrão. O povo que foi formado, e depois com esse povo formado, toda a história que se segue, toda a linhagem que se segue, ela aponta para a plenitude dos tempos, aonde surgirá o grande e poderoso restaurador de todas as coisas, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Nesse interregno de tempo, várias alianças, o comportamento de Deus, a magnitude do seu amor, mesmo em tempos onde se dizia olho por olho e dente por dente, a misericórdia do Senhor ainda era maior. Ainda assim, o amor de Deus era maior com o seu povo. Porque se não fosse pelos pecados que o seu próprio povo cometeu, não haveria nem a igreja. O Israel de Deus teria sido consumido. Mas Deus, Ele zela por aquilo que Ele fala. Ele zela pela sua palavra. Mas nenhuma aliança tinha sido suficientemente poderosa para aplacar a ira de Deus contra o grande pecado do homem, que foi ser criatura de Deus e se parecer com o diabo. Às vezes a gente acha que Deus é muito terrível no Velho Testamento, que é um Deus mau, que tem um cajado para destruir. Mas se coloque no lugar de Deus. Você faz algumas coisinhas e dá vida a elas, e você é desse tamanho e ela é desse tamanho assim. São minha imagem e semelhança. Aí eles fazem a opção de não serem a imagem e semelhança de Deus, mas serem a imagem e semelhança do diabo. Você iria ficar muito irado com isso também. Quando eu estava entrevistando o pastor Fernando Henrique, lá da Igreja Batista do Marabá, para quem assistiu, ele disse assim: logicamente que Deus veio nos livrar dos nossos pecados, cancelar os nossos pecados, veio para nos dar vida eterna, todo o processo de salvação.
Mas o que mais me chama a atenção em Cristo é que Ele veio para nos livrar da ira de Deus. É isso que a gente não consegue entender. Eu acho que Paulo entendeu, porque ele diz: o amor de Deus nos constrange. Cristo veio para nos livrar da ira de Deus. Então nós, diante dos grandes e absurdos erros, temos diante de nós a ira de Deus, demonstrada no livro de Romanos, cantada no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo. Quem poderá nos salvar? Ou quem poderá fazer alguma coisa por nós? Quem poderá fazer alguma coisa por você que está aqui nesta noite? Quem poderá encher o seu coração de esperança? Quem poderá consolar o teu coração? Quem poderá te dar muito mais do que você merece? Do que nós merecemos? Porque ainda que nós, aqui em grande parte, estejamos salvos da ira de Deus, ela permanece sobre o mundo. Ela está em cima das nossas cabeças. E o que o diabo quer fazer? Ele quer tirar essa cobertura. Porque o maior desejo de Satanás é que os homens não estejam sobre o seu ódio. Preste atenção nisso, irmão. Porque o ódio do diabo contra nós não é absolutamente nada em relação à ira de Deus. Então o que o diabo quer? Ele quer que a ira de Deus nos consuma. A ira de Deus. Porque o próprio diabo, Leandro, preste atenção nisso, ele vai viver esta ira. Porque o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Não foi para você e nem para mim. Não foi para nós. Então o que ele vai ter que suportar eternamente, ele quer que nós suportemos também. Que nós vivamos também a ira de Deus. Então, eu fico pensando, aonde no coração de Deus se criou essa ira? Porque o que nós sabemos de Deus é que Ele é o quê? Amor. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus nos constrange. Não é assim? Aonde se formou esta ira? Esta ira já existia antes de nós sermos criados. E ela já estava sobre Satanás quando ele resolveu ser maior do que Deus. Ele já tinha preparado o futuro do diabo. Quando o homem pecou, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso também. Quando o homem pecou, ele pecou contra a santidade de Deus. Deus é santo. E a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o homem pecou contra a santidade de Deus.
Ora, irmãos, nós vamos estudar a santidade de Deus e não vamos compreender o que é isso. Um ser extremamente, absolutamente puro, sem defeito algum, sem nenhuma mácula, absolutamente perfeito. Então, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele enxertou em nós a sua santidade. E eu fico pensando, o que é, aos olhos de Deus, violar a sua santidade? Digno de morte. Adão, quando você comer aquilo lá, você vai morrer. Por quê? Porque você estará violando o que eu mais prezo, a minha santidade. Na visão de Isaías, o que ele ouve? Os querubins cantando e falando. Pode falar. É a sua glória enche a terra e enche o céu. Olha só. Eles não estão falando justo, justo, justo. Onipotente, onipotente, onipotente. Onipresente, onipresente. Não, eles estão falando o quê? Santo. Todos os homens de Deus que tiveram uma visão dele, ficaram com os olhos arregalados de tanta brancura. Santidade é o seu nome. E depois de enxertar a santidade no homem, o homem quis ser parecido com o diabo. Então, se é isso que vocês querem, eternamente estarão com ele no lago de fogo e enxofre, aonde vão ser arremessados a besta, o falso profeta, o anticristo, o diabo, o inferno e todos aqueles que negaram o seu Filho Jesus Cristo. Então a ira de Deus está aqui, por aí. E o trabalho do diabo é tirar você dessa cobertura de sangue. E vou repetir, não para que você saiba o tamanho do ódio que ele tem, mas que você experimente, para que nós experimentemos a ira de Deus. Mas vamos recordar, ele continua sendo nosso fiador contra a sua própria ira para conosco. Ele é o nosso fiador. Porque ele conhece a sua ira. Nós não, mas ele conhece. E porque ele conhece, ele se faz como fiador. Porque ele conhece a sua ira, ele se faz como salvador. E aquele arco-íris que você vê, quando o tempo está negro, que mostra uma aliança de Deus com os homens. Ele se aperfeiçoou através dos tempos. E a palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu. E Ele é o pacto, a aliança perfeita,
E só Ele tem o poder, aleluia, de tirar o homem da ira de Deus, aleluia. Quando Cristo estava orando, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, quando ele começou a sentir a angústia da cruz, ele começou a sentir nele toda a ira de Deus contra o pecado. E foi uma coisa tão absurdamente grande, inentendível, inimaginável, que quando ela se aproximou do filho, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Meus irmãos, que tipo de Natal que nós comemoramos? Que tipo de festa nós fazemos? Que tipo de presente nós damos? Diante desse soluço e desse grito: afasta de mim esse cálice, Senhor, mas não seja feita a minha vontade. Se eu tenho que passar por isso, então me dê graça. Se eu tenho que viver o que os homens iriam viver eternamente, então me dê graça. Ora, veja agora aqui, em João, capítulo 17, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Foi para esta hora que eu vim, Pai, glorifica-me. Dá-me a tua graça, ajuda-me, porque foi para isso que eu vim, para suportar em mim a ira de Deus contra o pecado. E quem está falando isso é aquele mesmo que João, olhando para ele quando vinha para se batizar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É o mesmo que João diz: eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas alparcas. Para suportar a ira de Deus, precisa-se ser grande demais, perfeito demais, Cordeiro imaculado, aleluia. Qual é o nome que você vai pronunciar pelo século dos séculos? É uma música que se canta. Não é Daniel, não é José, não é Maria,
Não é Noé, nem Adão, nem Jeremias. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Aleluia. O pacto perfeito, a aliança perfeita, o Cordeiro Imaculado, o grande altar é a cruz do Calvário. O grande pacto está na cruz. Jesus, nascido na manjedoura com honrarias de rei, morrido como rei, com honrarias de servo e de escravo. Na última hora, na hora dor, quando a ira de Deus lhe consumia todo o ser, ele abre a boca corajosamente, cheio de galardia, para dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O meu Natal ele sempre terá preço de sangue. O meu Natal será sempre preço de cruz. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 5, quando João olha para ver o leão da tribo de Judá e vê o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. O Natal de Cristo é um Natal que chove sangue. É um Natal que espanta a ira, que remove a ira dos nossos corações. E quando ele se senta para celebrar a Páscoa com os discípulos, quando ele coloca os seus discípulos ao seu redor e mostra o cálice, ele diz: este é o cálice da minha aliança, do pacto que faço de salvação, pacto eterno. Pacto esse que a igreja tem se desviado paulatinamente, dando de ombros, ignorando e deixando de chorar aos pés de Cristo seus pecados, suas misérias. Nesta noite, meu querido irmão, nesta grande noite de Natal, eu queria te dizer uma coisa. O cálice da nova aliança, no sangue de Cristo, e só Ele é a nossa salvação. É a nossa libertação. Libertação da ira, das maldições, de todos os pecados cometidos e que serão ainda cometidos. Hoje, Cristo se faz presente e através do seu Espírito ministra aos nossos corações. Afastem-se da ira de Deus. O mundo é a ira de Deus. As coisas do mundo atraem a ira de Deus. Venha para Cristo. Entregue o seu coração a Cristo.
Levante-se nesta noite e diga: em 2017, Jesus, e a partir de agora, hoje, dia 25, eu corro para os teus braços, como nunca o fiz na minha vida. Para que tu sejas o meu Senhor, meu conselheiro, meu amo, meu dono, meu libertador fiel. Este é o pacto que Cristo tem conosco nesta noite. Você quer estar sobre esta sombra de amor? Você quer viver intensamente esta sombra de amor? Nenhum pastor poderá fazê-lo, nenhuma igreja poderá fazê-lo, nenhum segmento poderá fazê-lo, só mediante o sangue precioso de Jesus.